em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-os das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 15. Está tranquilo.
leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invoqueis como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com o canto, vamos aclamar o Santo Evangelho. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos
todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, por algum dos meios, pela Rádio Dinâmica, pelo Facebook, como é possível então estar em sintonia conosco nesse terceiro domingo desse tempo pascal. Jesus ressuscitou, Páscoa, Pechá, passagem. Nós já tivemos 40 dias antes, Quaresma, vivemos a quarentena ainda, e agora 40 dias após, então tempo pascal, 40 dias após a ressurreição. Até depois acrescentarmos mais uma semana com a celebração de Pentecostes, 50 dias após. Então as leituras de hoje, livro dos Atos, na primeira leitura, fala exatamente naquele dia de Pentecostes que ainda vai acontecer. Então, depois desses 40 dias, Jesus permaneceu aqui na terra com eles, falando, ensinando, confirmando aquilo que tinha dito, dizendo que não foi uma ilusão, não foi real tudo que aconteceu e o que eles estavam vivendo. Nós tivemos, é interessante, destacando um trechinho do livro dos Apóstolos. Então, quando o relato vai nos dizer: mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-os das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Essa foi a angústia dos discípulos. Peraí, mas tudo isso, a morte dominou Jesus? A ressurreição vem dizer que não é possível que a morte fosse mais forte do que tudo isso. E, portanto, libertou a angústia da morte, porque não era possível. Porque justifica então lá quando Davi diz: eu via sempre o Senhor diante de mim. E Deus não pode falhar com a sua promessa, pois está à minha direita para eu não vacilar. Então, olha, aí o Cristo ressuscitado, a proposta da comunidade, do que Jesus pregou, do que os discípulos entenderam, do que eles pregaram, dizendo então que é preciso ter sempre Jesus na nossa vida para não vacilar, para não desanimar. Quando erramos, quando pecamos, porque fomos fracos, porque deixamos então que outras coisas fossem mais fortes do que nós. A angústia, nossas ambições, nossas decepções não podem ser mais fortes do que nós, do que as nossas convicções religiosas, a nossa fé. Nossa fé tem que nos arrastar sempre em pé. Paulo até vai dizer: cuidado, quem está em pé, cuidado para não cair, A única preocupação de estar em pé é o perigo de cair. Então, sempre resistir, sempre vencer situações que não condizem com o que Deus Pai quer de nós. Mesmo a gente vê essa comparação em casa, acho que ninguém experimentou tanto, parece que virou um chavão, todo mundo fala isso, O pai conheceu melhor o esposo, conheceu melhor a esposa, vice-versa, os filhos.
Então nunca nós também sentimos de perto de nós os nossos filhos, o pulsar do coração de cada um dos nossos filhos, as suas angústias, as suas necessidades. Nunca nós vimos como eles foram tão materializados, tirou sentimentos, e encheu de falsos valores que agora não tem mais, esse valor que não tem. Então nós ouvimos de perto a angústia dos nossos filhos. E assim, prontos para responder a isso. É uma experiência também nós, quando nos aproximamos do Pai. O Pai pode perceber também os nossos sofrimentos, as nossas angústias. E assim tornarmos mais íntimos. Então assim fomos, né, vivendo esse tempo, deve ser um resultado muito bom. A segunda leitura, a carta de Pedro. Nós tivemos a missa ontem lá no encontro lá na FRAC, né, como de costume. A FRAC, o que é a FRAC mesmo? Associação Fraternidade Cristã Emaús, de onde toda a espiritualidade, a proposta da FRAC é baseada nesse texto do Evangelho de hoje, né? Os discípulos de Emaús. E a gente comentava que a primeira leitura, durante essa semana, carta de São Pedro. Então, qual é a importância para nós dessas cartas de Pedro? É saber que Pedro, sendo o primeiro, aquele que Jesus chamou, escreveu algumas cartas oficiais que estão na Bíblia, né? O primeiro Papa, portanto, né, chamado de encíclica, né? A gente pergunta para o médico, vou ter que fazer uma incisão, eu vou ter que abrir um buraquinho lá, introduzir o bisturi, incisão, né? Nós falamos de palavras incisivas, palavras que penetram o coração, até de incitação, às vezes incitação ao ódio. Então são palavras fortes, penetrantes, verdadeiras e duradouras. Então nós vimos aqui na segunda leitura a primeira encíclica de São Pedro I, quer dizer, a encíclica do primeiro Papa, São Pedro, palavras incisivas, né, que nos orientam. Lembrando, né, número 1, Pedro, Francisco 268, todos os papas escreveram encíclicas, cartas que se registram na literatura dos papas, né, na história dos papas, história do papado na igreja. Francisco, várias encíclicas também. Então aqui a primeira encíclica de Pedro, primeiro Papa. Se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, então, né, vivendo e respeitando a Deus, é a receita da felicidade, é a receita da vida. Então sabeis que vocês foram resgatados da vida fútil que vossos pais deixaram para vocês, que nós deixamos também para os nossos filhos. Com medo de errar, com medo de ser antigo, nós passamos valores fúteis para os nossos filhos, que se desfazem logo, né? Bolinha de sabão, bonita, colorida, encanta e já desaparece. E os valores eternos, definitivos, não conseguimos muito, né? Não conseguimos passar. Então, não é por coisas perecíveis, prata, ouro, mas não, pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro falando, né? O primeiro Papa, como ele disse aqui as primeiras encíclicas, então, da igreja do primeiro Papa. Então, assim, né, Pedro vai dizer, por ele nós alcançamos a fé em Deus. Deus ressuscitou Jesus e apesar do fracasso, como eu disse, a morte venceu, né? Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. Então aí está o que? A nossa fé, a esperança de quem está em Deus. A desesperança mata, desanima, desestimula. Quem que vai viver? Não tem esperança de nada, né? Não tem, nem sei se amanhã vai amanhecer o dia. O pessimista, não sei se o que eu acabei de comer vai fazer bem ou fazer mal. Não sei se o remédio que o médico deu eu vou tomar ou não. Quer dizer, desesperança, não tem certeza de nada.
Isso é terrível, é morte, já é morto, ambulantes mortos andando por aí. Então, a esperança é a vida. A esperança, eu sei que amanhã é um novo dia, eu sei que o sol vai nascer, eu sei que as coisas vão continuar acontecendo, eu sei que amanhã eu vou vencer. Eu não posso dormir carregado de problemas, de sofrimento. Não, colabore com a sua máquina preciosa que é o seu cérebro, descarregue tudo isso. As máquinas antigas de calcular, ia calculando, depois um dia tem que descarregar tudo para ela começava a confundir as contas lá. Tem que no final do dia descarregar, fazer uma limpeza lá. Então assim também precisa ser no dia a dia da nossa vida. Descarregar. A gente encontra com gente de fé, gente de esperança, que dá aquele ânimo. Muitas vezes uma palavra de nada nos coloca de pé, porque a gente vive derrota. Coisas feias e ruins, gente morrendo, pandemia, todo mundo com medo. Um prefeito de São Paulo brasileiro vai falar que fez não sei quantas covas, comprou não sei quantos caixões, não sei quantas câmaras frias para conservar os corpos. Que esperança a gente pode tirar de uma mensagem dessa, Então, tem que ter a esperança, a certeza da vida. Esse tempo de Cristo ressuscitado é o tempo da esperança. Desesperançosos, pensaram que tudo tinha acabado, de repente então ressurge toda a vida. Então esse evangelho, a caminhada para Emaús, como estava dizendo, o dono inspirou para nós a criação da FRAC. Qual é a espiritualidade? Gente que vive na sociedade rica, gente de bens, com muitos, e aqueles à margem, jogado lá, literalmente jogado, feito lixos. Dormindo em caçambas. Então, os dois extremos da vida, porque não reagem, não tem mais esperança, Tem uma certa idade, quem vai dar emprego, Quem vai se interessar por eles? Tão desesperançados, sem esperança. Aconteceu que aqueles discípulos também esperaram tanta coisa, que Jesus fosse mudar, que fosse libertar, que fosse acabar como a gente vive angústia de corrupção, de traições, tantas coisas aí. E veio alguém justo que confiaram demais, e de repente mataram, morreu, enterrou, sepultou, estavam desanimados, andando pelo caminho. Emaús é 11 quilômetros, uma aldeia, uma pequena aldeia. Vamos sair da sociedade, desanimados, não tem mais esperança. E Jesus caminhava com ele, Interessante essa reflexão. Eles distanciavam e Jesus os alcançou. Foi Jesus que alcançou eles. Na sua angústia, na minha angústia clamei pelo Senhor, diz o Salmo, E o Senhor ouviu. No Egito gritou e Deus ouviu com o braço estendido, mão forte. E ali estavam desanimados. E Jesus então os alcançou. Mas eles estavam atônitos, medrosos, porque viram como é possível uma pessoa que veio somente para fazer o bem, não era político, não queria cargo nenhum, não queria disputar o lugar de ninguém, não queria concorrer com ninguém, e ser tão ultrajado, tão judiado. Então viu tudo aquilo e falou: o que vamos esperar dessa humanidade? Falou: bora, vamos embora. Nesse vazio, nessa angústia, Jesus então nos alcança. No distanciamento, Jesus vai buscar. Interessante, o relato. Lucas é muito caprichoso, quando ele se fala de detalhes. Lucas precisou dar uma catequese para um povo quase assim, não seria crianças, que não entendiam de nada. Mas então por isso, sim, veja, aquilo que lá o profeta Zé tinha dito. Então Lucas, ele detalha muito as explicações, Confortante a gente ler o Evangelho de Lucas e encontrar muitas respostas também para nós. Em Lucas, ele narra esse trecho muito bonito, desses que estavam sem esperança. A quem vamos recorrer? Para quem vamos gritar?
Para quem vamos pedir socorro? Não tem mais nada, acabou. E então, chegando até aquele local, eles vão escutando a palavra, né? Interessante. Entra pelo ouvido, mas não desce no coração. Vai para o cérebro e ele vai ali fazendo uma elucubração. Peraí, mas matou, mas morreu, mas acabou. Quer dizer, tudo então se transformava em filosofia, em pensamentos. Nada descia para o coração. Estavam anestesiados pela maldade do mundo. Tá bom, quando chegam lá, Jesus faz de conta que vai passar adiante. À tarde, né, o dia está declinando. A região assim montanhosa, o sol escurece de repente. O sol está escondendo, quando ele acaba, escurece. Então, a noite surpreende muito. E eles dizem, olha, cuidado, né? Você conhece a região aqui, já está escuro. Como que alguém que não conhece um peregrino chama para entrar dentro de casa e passar a noite lá? Sabendo lá quem é? Não, já começaram então a gostar de Jesus. Interessante, ele vai falando de passagens, ele vai respondendo nossas dúvidas, o nosso coração começa então a arder, eles param, partilham o pão. Sempre é importante a palavra partilha. Cristão que vive com a mão no bolso, com a mão fechada, como o povo brinca, né? Se atravessa o oceano com um sorrisal na mão, ele não se desfaz. Então, mão fechada, que diz cristão, não tem cabimento, né? Dizer, sou cristão. Então, aquele que partilha, aquele que sabe que amanhã pode faltar para você, mas você sabe que alguém do seu lado matou a fome, supriu a sua necessidade. Amanhã é amanhã. Ninguém garante que amanhã vai amanhecer lá, né, o agricultor colhe toda a produção naquele dia e manda tudo embora. Mas amanhã ele vai lá de novo, ele sabe que o fruto que acabou de crescer, amadureceu, chegou no ponto e amanhã tem. E nós não acreditamos nesse, digamos, mecanismo de Deus, nessa providência que Deus providencia sempre. Tem um lado do comodismo, é outra coisa, né? Tá, não vamos aí descambar para outro lado aí. Mas então, Deus sempre providente, sempre providencia. Eles estavam ali, então vamos partilhar o pão. Não temos? Será que vamos repartir o pão? E reconhece Jesus quando ele faz a oração. Fala em oração. A gente faz oração antes da refeição. Não venha falar que faz, que é mentira. Todas as casas onde a gente vai, às vezes aí tomar um café, almoçar, o povo senta e já avança e não lembra não. Não agradece, não reza, não agradece não. Talvez aí, raramente alguns, né? Os mais antigos talvez, né? Criançada não sabe nem o que é isso. Então, fizeram a oração e partiu o pão. Ou seja, Eucaristia. Primeiro dia da semana, aí a gente volta no Shabat. Sábado era a contagem da história da criação, a história judaica. O Shabat parava e amanhã, no caso, né, hoje, o primeiro dia da semana, voltava tudo normal. Primeira ferial, dia, semana. Então, era o primeiro dia da semana. Então já era, portanto, o momento Jesus ressuscita. Por isso os cristãos chamam de Dominus, o dia do Senhor. Sábado é o Shabat antigo. Deus criou o mundo em 7 dias, parou um dia, descansou e continuou a obra. Jesus também parou no sábado. Esteve sepultado. O sábado varou o dia todo sepultado. Então Shabat cessou, refazendo a história da criação. E no dia seguinte tudo recomeçou, com toda a força, com a vivacidade, com a revelação, com a ressurreição. Então, os primeiros cristãos já imediatamente passaram então a utilizar o primeiro dia da semana para ser o momento da partilha do pão, da Eucaristia, do encontro. Quem fala que domingo não é dia de nada, né? Que domingo é de trabalhar, não é cristão. Se finge, né? se usa máscara, fachada de cristão. Não são. O domingo é o primeiro dia da semana, é muito claro biblicamente. Bom, só pode não aceitar quem não é cristão. Então não venha bater na porta lá, dizer que não, que é cristão, que não
enganar, não. Então, cristão é aquele que sabe que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, o Dominus. Pare, guarde esse dia, viva com alegria, celebre, faça a sua oração independente da igreja que você for. Então foi naquele dia de novo lá que Jesus apareceu para eles. Foi sempre no primeiro dia da semana que Paulo fala. Paulo, depois de 4 anos ali, né, continuou a igreja então celebrando na primeira-feira, primeiro ferial, que também no primeiro dia da semana estavam reunidos. Mas o trecho bonito dos discípulos de Emaús, né, esse trechinho que nós acabamos de ver aí, se você não pega o folheto, fala para pegar a folha durante a semana, mas não pega, né? Mas tá bom. Então, Lucas no capítulo 24, do 13 ao 35. Dá para você ler em casa aí, que deve ter na Bíblia aí, né? Ou procurar algum dos meios aí. Então, trecho bonito da Sagrada Escritura do Novo Testamento, digamos assim, pérolas do Novo Testamento, pérolas do Evangelho. São passagens assim esplêndidas, como o que nós estamos celebrando hoje. A igreja do mundo todo celebrou. Certamente vocês em casa com bastante tempo já viram missas de outras transmissões de manhã, até durante o dia agora, né? E deve estar comparando, aquele padre falou isso, esse outro falou isso, aquilo. É tanta coisa, né? Tanta coisa que se fala, mas o sentido não perde então de celebrar o dia em que esses homens desanimados, de noite, acabando o dia, encontraram com Jesus eucarístico, tomaram aquela refeição, ou seja, comungaram, entraram nessa comunhão profunda. Jesus desapareceu. Não, aí é resumido, tá bom, aí acabou a história. Não vou falar, Jesus estava ali, depois ele sentou, depois ele falou tchau, e aí bateu na porta, nós fechamos a porta. Tá, encerrou o assunto. Partiu o pão, encerrou o assunto. Agora, imagine tudo o que aconteceu ali. Então, tomaram aquela refeição, alimentaram-se fortemente com aquele pão eucarístico, e olha lá, gente, 11 quilômetros. Onde que dá 11 daqui? Tinha que ter 11 quilômetros, né, mais ou menos? É isso, vocês que têm. Então, veio de lá a pé, cansado no final do dia, não havia hora de repousar. Não, voltaram de novo lá para a cidade, voltaram de novo, encontraram os 11 ali reunidos, e os outros que estavam lá também. Quem esses outros? Maria, os discípulos próximos ali. Então, que interessante, né, esse acontecimento, a força que os fez tirar o desânimo daquele dia, o desânimo daquele final de tarde angustiante, né, aquele pôr do sol ali, morrendo o dia, sem esperança nenhuma. E agora, né? Tudo acabou, tudo que a gente esperava. Então aquele ânimo da Eucaristia devolve-os, imediatamente eles voltam. Então esse é o grande objetivo da FRAC também. As pessoas desanimadas, desencorajadas, desacreditadas, vão para lá. Lá a gente faz todo esse esforço para que eles se preparem e recebam a Eucaristia, a primeira comunhão. Ninguém é forçado a fazer nada, né? Na sua liberdade. Para que depois, então, animados, volte para conviver no seu lar, com a sua família, com as pessoas, né? Com a sociedade. Então, esse é o grande objetivo de celebrarmos, de lembrarmos, né? De refletir o sentido dos discípulos de Emaús. Não é só um fato histórico, um fato geográfico. Eu quero traçar no mapa onde que eles caminharam. Tá bom, até interessante. Mas não perca tempo com picuinhas, coisinhas. Viva intensamente esse momento. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está no meio de nós. Ele está na sua casa. Ele está nessa pandemia. Ele está no dia a dia, na sua dificuldade. Você está preocupado que perdeu, está perdendo. São coisas materiais. Não perca a sua vida, não perca a sua família. Não perca os seus entes queridos, seus amigos. Não perca a sua igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. As nossas preces, nós temos uma prece formulada aqui, mas tem a sua prece, seu coração, sua vida, sua fé. Ao Pai que jamais nos abandona em seu amor, que nos recria e nos renova, ergamos o coração em prece suplicante. Vinde, Senhor, escutai a nós, vosso povo. Ficai conosco, Senhor, e que vossa presença desfaça as sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade e na solidariedade humana. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as nossas crianças e os jovens do nosso continente latino-americano. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres, os sem moradia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, enchei nosso coração de paz, de concórdia e de harmonia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Pelo nosso Brasil, todos os sentidos que nós já propusemos na oração inicial, especialmente no dia de hoje, que celebramos 520 anos da primeira missa celebrada aqui, tantas Eucaristias durante todo o dia. Então, o nosso povo, para que unido na fé, na confiança, pensamos a situação em que estamos enfrentando e vamos dizer com muita confiança: Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ó Deus, restabelecidos por vossa graça, não nos deixeis perecer nesta vida e jamais nos desviar do caminho de Cristo, vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Preparemos nossas oferendas cantando. Como sinal que tu recordes
Pai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, Ele continua a oferecer-se pela humanidade junto de vós, é nosso eterno intercessor. Imolado, já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando da alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus pegou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus pegou o cálice em suas mãos, deu graças, novamente o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Jesus pediu: façam isto em minha memória. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Maurício e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Assim nós destacamos as intenções de sétimo dia: Lourdes de Oliveira Campos, Isildinha Amaral Ribeiro e Ana Aparecida Ribeiro Cunha, cujo sétimo dia estamos celebrando. As demais intenções, aqueles que nós lembramos e acrescentamos também: todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar um dia da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Roque, os santos padroeiros de nossa cidade, nossas capelas, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Tudo isto, Senhor, é por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Por isso rezemos confiantes, como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje sempre a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda, o encontro definitivo do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Somos felizes, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Como lembramos sempre, né, autorizado pela igreja, né, pelo Papa, então, que o mundo todo está vivendo, então, a comunhão espiritual. Difícil a gente saber que não está em casa, que estamos impedidos de receber a comunhão. Os que estão aqui, né, que vocês estão vendo aqui, então, recebam comungar. Em nome de todos vocês que estão em casa, né, então, faça a sua comunhão espiritual. Viva profundamente esse mistério. Deve ser muito mais misterioso, muito mais profundo do que eu estar aqui propício para tudo isso, fazendo o que todo mundo está fazendo, e sinto o sinal, né, de tocar, de colocar na boca, de degustar, manducar, né? É muito
muito mais fácil. Muito mais difícil a comunhão espiritual. E muito mais valorosa ainda, né? Muito mais sentido tem, porque mesmo distanciado não perdemos o sentido da Eucaristia. Lembra os santos, né? Santo Inácio de Antioquia, o que ele falou da Eucaristia, né? A igreja tinha lá 70 anos apenas, né? Lembra o Maximiliano Maria Kolbe, lá no pronto para morrer, no nazismo, lá ele celebrava todo dia a Eucaristia. Um pedacinho de casquinha de ovo, fazia do cálice, uma frutinha de uva, quando conseguia espremia, com aquele mínimo ele celebrava a Eucaristia, comungavam, viviam profundamente. Os santos místicos, na hora da consagração, derramavam em pranto diante do mistério, pão que não é mais pão, vinho que não é mais vinho. Portanto, essa comunhão espiritual, você em casa, né, acompanhando pelo rádio, estou vendo essas imagens aqui, então realmente sinta que verdadeiramente Jesus entrou no teu coração, que você comungou, você está em comunhão com toda a Igreja Universal, a Igreja do mundo todo, com o Papa, com os bispos das suas dioceses, das suas comunidades, com os párocos, seus párocos. Nós estamos em profunda comunhão, por isso somos igreja. Mesmo aparentemente esfacelado, estamos fortes, unidos. Então, faça esse momento, acontecer esse momento em sua vida. Que o corpo do sangue de Jesus, né, te guarde, te proteja. Então, receba Jesus Eucarístico. Podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Palavras de amor e som de sua voz abraçava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão.
Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos. Amém. Jesus, eu te adoro. Jesus, Jesus, eu te adoro. Com todos os anjos eu quero te contemplar. Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor. Jesus, Jesus, eu te adoro. Jesus, Jesus, eu te adoro. Com todos os anjos eu quero te contemplar. Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor. Jesus, Jesus, meu Deus, meu Senhor. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, lembrando alguns recadinhos, alguns avisos. Infelizmente não temos tantos avisos assim, né? Mas que você continue trazendo o seu dízimo, sua oferta. A igreja, o dia todo tem alguém dentro da igreja aqui, né? Na secretaria, batendo pelo vitrozinho, pode ser atendido ali. E essas doações que o sacristão está até cansado tanto carregar, né? De tanto guardar as doações. Então, que bom, né? Que a gente está podendo, por enquanto, atender as necessidades mais urgentes. Até apelaria assim para pessoas, realmente você precisa dessa cesta, porque sabendo que distribui aqui e lá, a pessoa às vezes acaba até pegando em outros lugares, né? Eu não quero saber, não venha falar isso, porque eu não vou julgar ninguém, nem vou fiscalizar isso. Eu apelo para a consciência de cada um, se realmente precisa, né? Porque tem gente que realmente está precisando. Se não tiver, não levar uma cesta, não vai comer, não tem o que comer. Então agradeço a você, sua colaboração, suas doações que você tem fazendo. Se está doendo para você tirar uma cesta e doar, olha, né? Você tem para dar. Pior é aquele que não tem de onde tirar, nem o que comer. Lembrando situações de criança, né? Filhos que não tem, quer comida, quer a hora da fome, a hora da fome. Então que a gente continue nessa solidariedade. Não tivemos eventos, festa, né? Então
guarda esse dinheirinho a hora que a gente puder, para a gente depois então poder ter alguma coisa para poder, né, recuperar esse tempo. Não vamos recuperar, mas continuar sobrevivendo aqui para frente. Como lembro sempre, cuide da sua igreja, cuide da sua comunidade, da sua capela, você que mora ao redor, não deixe ela ficar abandonada no meio do mato, né? Cuide lá, quem cuida, fazer aquelas pequena manutenção, ver se não tem vazamento de água, coisas parecidas assim. Então, cuide da sua igreja, cuide do nosso patrimônio espiritual, também do nosso material. Então, encerramos mais uma vez essa transmissão, agradecendo a Rádio Dinâmica, na pessoa do Narciso, né? Toda a equipe, toda a família Dinâmica, que o dia todo nos anima, nos informa. Lá, hoje o Fabinho lá, né? A técnica garantindo para nós essa transmissão. Muito obrigado pela colaboração, pela contribuição de todos. Ao LP Informativo também por mais essa transmissão. Lembrando que até que enquanto não muda, continuamos nesse mesmo esquema, né? Ao domingo às 7h30, não está revezando mais com a São João, porque o Pagás ela celebra em Pereiras, né? Então não está utilizando esse espaço. Então, por isso nós estamos transmitindo todos os domingos somente para a Paróquia São Roque, né? Então agradecer por essa oportunidade, você que em casa também acompanhou e sempre nos acompanha. Então receba com alegria a graça desta bênção nessa noite, para que nós tenhamos mais uma noite de repouso e reconhecemos mais um dia cheio de ânimo, de fé e de confiança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos vós, vossa casa, família, vosso trabalho, vossos projetos, e permaneça para sempre. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.